Shalom, a paz do Senhor Jesus, e Deus possa abençoar grandemente sua vida. Prazer, me chamo Luiz, evangelista Luiz, aqui do Piauí, especificadamente da cidade chamada Picos, Piauí. Sou evangelista, prego a palavra, levo o amor, a justiça de Deus aqui nessa cidade, em algumas cidades vizinhas, através do Evangelho, da Palavra do Senhor. O Senhor tem me dado a graça de ver sinais, prodígios, maravilhas através do meu ministério. O Senhor tem abençoado vidas, pessoas, e o Senhor tem falado muito comigo sobre para começar a trazer esse ensino, trazer um pouco de conhecimento para as pessoas nessa parte social, digital, essa parte de redes sociais. Tá trazendo aqui o primeiro vídeo do canal do YouTube, qual o Senhor também tem usado profetas, pessoas para falar comigo, para poder estar iniciando esse trabalho. Primeiramente, trazer um vídeo, um modo, melhor dizer, sobre batalha espiritual, saída espiritual. Primeiramente, quero trazer um tema que é sobre maldições hereditárias, maldição familiar. Nesse tema eu vou dividir alguns vídeos, essa parte de maldição hereditária. Vou estar passando para outros assuntos também, essa questão de batalha espiritual. Hoje, esse vídeo específico, eu quero trazer a origem dessas maldições, o que causa, como surge. Talvez você não tenha entendimento ainda sobre esse assunto, ou talvez você conheça de uma forma um pouco rasa. Quero poder estar trazendo aquilo que o Senhor me concedeu a graça de ter de entendimento sobre esse assunto. Espero ajudá-lo de alguma maneira. Antes, feche os olhos, dou um favor, se você conseguir, se você puder, tá fazendo a breve oração. Senhor, meu Deus, Pai, eu te peço a presença do teu Santo Espírito, Pai, aqui nesse ambiente, Espírito Santo de Deus, se faz presente, Senhor, nesse lugar, Senhor. Pai, fica aqui, Senhor, do meu lado, fala com o teu povo, usa o teu servo, Senhor. Traz tua palavra, Senhor, que eu te peço, Senhor, dá entendimento, Senhor, dá conhecimento, dá sabedoria, Senhor. Que eu venha trazer somente aquilo que tu queres, Senhor. É o que eu te peço, que o nome do Pai, do Senhor Jesus, venha ser glorificado, que o nome do Pai venha ser glorificado através do Filho, do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, primeiramente, quando se fala num termo maldição hereditária, um texto, um versículo base que eu posso trazer aqui para vós, versículo base sobre esse assunto se encontra lá em Êxodo, do versículo 2 ao versículo 5, mas eu quero trazer aqui especificadamente de forma específica o versículo de número 5, que vai dizer: não se proste diante deles, nem lhes preste culto, porque eu, Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e a quarta geração. Até a quarta geração. Então, irmãos, aqui a palavra vai dizer que Deus é um Deus zeloso. Só que nos versículos anteriores, aqui vai estar dizendo sobre essa questão da idolatria, do pecado, qual Deus abomina. E o Senhor vai dizer que por causa do pecado do homem,
o castigo não vem só para aquele que pecou. Para muitos, continua na linhagem de pai ou da pessoa, aí vem para o filho, aí vem para o neto, vem para o bisneto. Por quê? A Bíblia diz, até a terceira ou a quarta geração, os pecados do homem, essa maldição por causa do pecado do homem alcança. Então, hoje, tem muitas pessoas que sofrem por essa questão. E muitos sofrem sem saber o real motivo. Às vezes a pessoa está sofrendo numa área sentimental, ou amorosa, ou financeira, a pessoa não prospera, não rompe, a pessoa não é feliz, a pessoa não consegue ficar com ninguém, relacionamento. Acontece algo, a pessoa se afasta, a pessoa se distancia, a pessoa termina, a pessoa não está bem, depois acaba. Tem pessoas que ficam doentes por causa dessas maldições e muitos não sabem, quer ver? Tem pessoas que têm famílias, no caso que a família toda, por parte do pai ou da mãe, são acometidas a câncer, um exemplo, ou alguma outra enfermidade, alguma doença, e começa em alguém, tem um padrão, começa em alguém, depois vem para o filho, vem para o neto, bisneto, até a quarta geração, terceira, se não for quebrado. Então, primeiro, essas maldições são reais. Tem gente que diz que não é, mas hoje só o que vê. Hoje você vai na igreja, não é todas as igrejas que pregam, tem muitas que pregam, muitas têm esse entendimento, mas só que algumas ainda rejeitam. Dizem que por causa de algumas passagens bíblicas, as maldições são anuladas, mas se fosse por isso, crente não é amaldiçoado, famílias não é amaldiçoadas, quantas pessoas eu conheço que não sofrem por causa de maldições, quantos lugares eu já fui, já vi maldições sendo quebradas, pessoas vomitando sangue daquela maldição, pessoas gritando por socorro, por ajuda, e quando a gente chega, a gente vê aquele mal saindo dela mesmo, demônios, entidades se manifestando na pessoa e dizendo que a pessoa foi amaldiçoada por causa disso, daquilo. Eu não quero entrar agora nesse assunto. Então, maldição, ela é sim real. Temos que entender primeiro que Cristo, ele já pagou o preço. Ele se fez maldito por nós, maldito aquele que se pendurou no madeiro, como está escrito em Gálatas. Então, se fez maldito por nós. E por causa disso, alguns acham que as maldições todas cessaram do mundo, mas não é assim. O preço está pago, mas não é de forma automática que você alcança, você tem que agarrar. E eu vou estar explicando futuramente, em próximos vídeos. Então, tem um padrão. Primeiro, a maldição ela entra por quê? Por causa do pecado. Alguém pecou, alguém andava na idolatria, a ídolos, a santos, a entidades. Ou alguém fez alguma aliança, algum pacto, algum laço de alma com a entidade. Alguém, outra forma também, alguém já andou em ocultismo, em ocultismo, em práticas como homossexualidade, que Deus abomina, ou o pai era traficante, aí depois veio o filho, tende a vir também um vício. Às vezes o filho continua ali com o pai, mesma profissão, mesmo
o mesmo ambiente, o mesmo lugar, as mesmas coisas, as mesmas práticas. Ou, às vezes, a questão de algum vício, a questão também de seja qual for ele, o pecado, porque tem pecados que trazem maldições. Na verdade, o pecado traz maldição para a vida do homem. E essas maldições, elas podem sim, têm poder para continuar na vida das pessoas, da família, da linhagem, se não forem quebradas. Então isso é maldição hereditária. A maldição que vem de algum membro, de alguma pessoa e continua na linhagem da família, no filho, no neto, bisneto, terceira ou quarta geração. Então, podemos ver um exemplo. Davi, ele adulterou com a mulher de Urias. Ele colocou, sendo rei, ele tinha autoridade, tinha poder para aquilo, ele colocou Urias na frente da guerra para morrer, no local que possivelmente ele perderia a vida. Davi cometeu isso. Aí o que é que tem? Aí a Bíblia vai narrar. Deus então toma o profeta vai até Davi. Davi tinha tomado a mulher de Urias, após ordenar a morte dele. Só que Deus vai chegar em Davi e vai dizer: Davi, por causa do teu pecado, a espada nunca mais sairá da tua casa. Não sairá mais da tua casa. Aí Deus vai continuar dizendo: ainda tomarei o teu filho primogênito. Então o que Davi fez? Mas o primogênito dele que pagou, o filho dele que pagou. Então Deus castigou Davi, mas também veio para a geração, para descendência de Davi. A espada não saiu da casa de Davi. Geração, o filho de Davi morreu. Geração, ele pagou o preço pelo pai, uma criança. Então, irmãos, é real. E hoje só o que tem. E talvez você esteja sofrendo. Como é que eu identifico uma maldição dessa? Primeiro, analisa a sua vida, vê o que tem errado. O que você vê, não, tem algo aqui que não é normal. Aí você olha para os seus pais, algum membro da família, seus parentes, e começa a analisar: minha avó era tal, 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 meu pai tal, 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 minha mãe tal, 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 meu avô, e assim vai identificando. Opa, isso tá errado aqui comigo, mas só que tem um padrão também que aconteceu lá atrás. Então você identificou esse padrão. Aí você vê, epa, tem algo aí por trás, tem ação de demônios, tem alguma maldição, tem alguma praga. E isso tem que ser quebrado. Sabe por quê? Primeiro, se não for quebrado, sua vida não vai romper. Você não vai conseguir aquilo que você sonha. Você que sonha com se casar um dia, se tiver uma maldição, sua família, se não for quebrada, a tendência é você sofrer naquela área. Não achar um cônjuge, um companheiro. Você, se for a maldição na área financeira, se não romper, você, a tendência não é prosperar. Então essas maldições, elas se acometem, mas elas também podem ser quebradas. Você pode quebrar essas maldições, você pode romper com esse padrão. Porque, como foi dito antes, Jesus ele já pagou o preço. Ele já nos concedeu a autoridade, ele já nos concedeu a graça para romper esses padrões, para acabar com essas maldições. O desejo de Deus não é ver você sofrendo,
não é ver você acometido a doenças, a enfermidades, a pragas, a maldições, ao contrário. O Senhor tem planos de vida e não morte. O Senhor tem planos de prosperidade para a sua vida. Deus quer ver os filhos dele comendo do melhor, vivendo do melhor. Se não fosse isso, Jesus não ia vir aqui pagar o preço por nós. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Mas o mundo dessas práticas, o pecado não, é o homem. Ah, Deus amou o homem, então Deus amou o homem, mas não o pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o homem? Deus enviou seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Então, Deus não quer ver ninguém na pior, não quer ver o mal de ninguém. Então, Ele nos deu o caminho já está aí, está aberto. A gente pode alcançar, mas não é de forma automática. Aqui é o caminho, por exemplo, está bem aqui. Só que aí vem, você está bem aqui. Aí muitos acham que já está assim, mas não, está aqui. Aí você tem que vir pegar e agarrar. Porque é de graça. O preço já foi pago, só falta você agarrar. Então isso é maldição hereditária. Isso é maldição familiar. Maldição que vem de linhagens familiares anteriores. Então esse é o primeiro vídeo desse ensino sobre batalha espiritual. Vou estar explicando as causas com um pouco mais de profundidade que o próximo vídeo. Depois, como ser quebradas. Tá trazendo outros assuntos também nessa área. Não só batalha espiritual, mais para frente, pouco de unção, cura, enfim, libertação. E vocês aí quiserem acompanhar, sigam o canal, deixem o like, o apoio, será de bom grado. Esse ensino aqui espero ter ajudado o máximo de pessoas possíveis. E que Deus possa abençoar grandemente sua vida. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.